A decisão mais importante de quem vem aqui para os Estados Unidos é a escolha do estado onde vai ficar. E nesse vídeo eu vou te falar qual é o principal caminho para você conseguir tirar essa dúvida para que você não viva uma experiência frustrada nos Estados Unidos. De longe, essa daqui é a dúvida mais comum que as pessoas trazem pra mim, de todas. Porque todo mundo sabe que se você escolher o lugar errado nos Estados Unidos, a chance de que os Estados Unidos não funcione pra você ela é muito, muito grande. Isso porque, quando a gente olha dentro do país, existem 50 estados, e dos 50 estados você tem 100 realidades diferentes. Dentro de um mesmo estado você vai ver várias variações, mas a importância de você acertar pelo menos no estado, ela é muito, muito grande. Isso vale pra tudo, isso vale pra quem tá vindo pra cá morar, isso vale pra quem tá vindo estudar, e isso vale pra quem tá vindo passear também. E é importante você entender que, possivelmente, você vai ter diferentes estágios de maturidade. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eventualmente, o estado que você precisa para uma primeira experiência é um, que não necessariamente vai ser o mesmo estado que você vai ficar para sempre. Você não precisa entrar com essa mentalidade, mas você precisa considerar o que você está buscando no primeiro momento, qual é o momento de vida que você está, e você precisa ser bem assertivo. Porque acontece de muitas pessoas irem para o lugar errado por ouvir outras pessoas, buscando alguns aspectos que são importantes para si, mas ignorando outros, e depois essas pessoas elas vivem um monte de perrengue que era absolutamente evitável e que se elas tivessem pesquisado um pouquinho mais a fundo elas teriam visto que elas conseguiriam as mesmas coisas boas, mas evitando aquelas escolhas ruins do lugar que elas escolheram. Tá, Cris, mas espera aí, eu moro no Brasil ou em qualquer outro país da Europa e eu não vejo essa necessidade tão específica de escolher um estado do jeito que você tá falando. Eu sei que ele é importante, mas por que ele é tão importante assim nos Estados Unidos? Eu vou explicar. Isso parece confuso porque a gente não tá acostumado com a realidade americana. Se você for pensar na história de independência dos Estados Unidos, existiam lá as 13 colônias que tinham bastante independência na forma como elas podiam agir e cada uma podia explorar as características do seu povo e as características da sua região para tentar se desenvolver. E quando você avança no tempo, você acaba trazendo esse conceito para o que virou os Estados Unidos e o que é a realidade de hoje. Aqui nos Estados Unidos, ao contrário do que é no Brasil, você não tem uma constituição gigantesca que fala quase que absolutamente tudo possível e imaginário. A Constituição americana ela é pequenininha, a Bill of Rights, a Carta dos Direitos, ela é pequenininha, e ela dá um arcabouço geral da legislação do país. Mas ela é superficial porque ela vai trazer os principais valores, os princípios e algumas coisas que os pais fundadores lá atrás entendiam que era primordial para que o país no futuro continuasse existindo com as características que ele existe hoje. E muitos, inclusive, dos aspectos que foram inseridos nela foram com o objetivo de prevenir que no futuro, eventualmente, algum tirano tomasse conta do país. Enfim, não vamos entrar muito nisso, o papo aqui é sobre Estado, mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Acaba que muito mais nos Estados Unidos do que em qualquer outro país que eu conheço, o governo federal ele não tem tanta influência direta no dia a dia do estado, porque o governador e os condados, que é uma subdivisão que eles têm aqui dentro, eles acabam tendo um papel muito, muito importante, inclusive em determinar diversas leis locais. Quando a gente fala, por exemplo, em armamento, nós temos leis diferentes em cada estado. Quando a gente fala em homeschooling, leis diferentes. Quando a gente fala em educação, nós temos algumas diferenças. Quando a gente olha o que aconteceu em 2020, onde o mundo inteiro parou, você vai ver estados que pararam por meses e meses, quase igual ao Brasil, e estados que continuaram quase que a vida normal, com quase nenhuma restrição. E tudo isso vem da cultura local e do tanto de poder que o governador do estado tem, por exemplo. Então, quando você olha para um estado, não pense só que é o clima e quantas pessoas eu conheço. É óbvio que isso é uma análise interessante de você fazer, mas é muito mais complexo do que isso. E a verdade é que se você não considerar vários outros fatores, você pode se frustrar. E lembra que eu falei que isso daqui vale para tudo? Desde turismo até o residente permanente? Vamos pensar, uma pessoa que vai passear em Nova York, ela vai ter uma experiência drasticamente diferente de se ele for para Orlando, ou como que seria se ele fosse para Geórgia, como seria se ele fosse para o Kansas. Enfim, existem vários tipos de turismo diferentes, que obviamente você já imagina. Mas isso vale também para quem vai estudar. O que eu vou estudar? Um mestrado, um doutorado, fazer um MBA? Qual que é a empregabilidade desse local? Quantas grandes empresas tem aqui que podem me absorver enquanto mão de obra, considerando que eu vou ter acesso a autorizações de estágio e de trabalho durante e após o curso, para trabalhar legalmente? Se eu estou indo estudar inglês, quantos imigrantes tem onde eu estou indo estudar, pensando que isso daqui vai influenciar minha capacidade de emergir na língua? Se eu estou vindo morar de fato de maneira permanente, eu quero saber como que o Estado está tratando a educação pública, se tem ideologia de gênero nas escolas, qual é a empregabilidade, como que é a composição demográfica, qual é a cultura, que tipo de passeio que eu posso fazer aqui com a minha família, quais são os estados próximos que tem e várias outras coisas. E tudo isso vai ser muito independente. Você pode ouvir algumas coisas que eu tô falando e falar, pô, mas isso daqui eu nem me importo, não tem problema, porque existem vários outros aspectos que você vai ter que considerar. Tô citando só alguns aqui de forma superficial mesmo, mas para poder ilustrar como que a escolha do estado pode ser determinante para você que tá vindo aqui para os Estados Unidos. Vai ter gente que já está nos Estados Unidos e que não tá satisfeito com o lugar onde tá. Estão entendendo isso que eu tô falando na pele, que é o que
acontece com muita gente, vem achando que Estados Unidos é tudo uma coisa só, chega aqui e fala, caramba, realmente eu não me identifiquei tanto com esse lugar aqui, deixa eu procurar outras alternativas. Então não importa em que estágio você tá, se você tá no Brasil com seu passaporte aplicando pro visto, se você tá nos Estados Unidos já, você vai precisar entender que o estado que você mora, ele vai ter um papel importante na sua vida. Eu vou dar um exemplo prático, bem drástico, mas eu espero que com isso você entenda o que eu tô falando, tá? A gente sabe que a Califórnia é um estado super de esquerda, certo? E tem pessoas que adoram isso, tem pessoas que não suportam isso. Mas a gente sabe também que quando a gente olha para os grandes centros da Califórnia, a esquerda era muito presente, mas quando a gente olha para as cidades pequenas ao redor, a direita ela é predominante. Então é verdade, surpreenda-se com o fato de que dentro da Califórnia, só os grandes centros concentra a imensa maioria das pessoas que votam na esquerda, mas que as cidades ao redor elas são majoritariamente de direita. Mas ainda assim, quando você olha o voto do estado, ele é muito mais para a esquerda. Beleza, mas você vai entender onde eu quero chegar aqui. Aconteceu recentemente de um cara que ele tinha arma, o que a princípio não é defendido pela esquerda do estado da Califórnia, mas ele não morava num grande centro, ele morava um pouco mais afastado e ele podia ter acesso a isso. E tem um vídeo desse cara onde ele entrou na sua casa, que tinha um muro baixo na altura da cintura, ele entrou com o carro na sua garagem, que era externa ali, ele saiu do carro e estava indo em direção à porta. Ele estava voltando da academia e ele estava carregando um copo de café que ele tinha acabado de comprar e ele estava entrando em casa para encontrar a sua esposa e a sua filhinha, que se não me engano tinha menos de 2 anos. Nessa hora, vieram 2 caras atrás deles, armados, a render ele e potencialmente fazer o que eles queriam, porque se eles tiram o pai, eles entram na casa e lá tem a mãe, tem a filha, sabe-se lá o que poderia acontecer. O que esse cara fez? Ele jogou o café pro alto, ele sacou a arma, ele foi e deu um monte de tiro naqueles 2 caras. Ele não acertou nenhum, os caras correram, foi embora, ele salvou sua família. Só que olha só algumas particularidades. Esse cara ele tinha uma arma que tinha um limite de munição determinada pelo estado da Califórnia, porque eles entendem que você não precisa de mais tiros do que aquilo. E ele só tinha 2 tiros sobrando, ou seja, se aqueles caras voltassem, ele praticamente não conseguiria fazer nada, porque eu acho que ele já tinha soltado 8 dos 10, ou alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente o número. Então ele praticamente usou quase que todo o seu direito de defesa ali naquela pistola, e sorte que os caras foram embora e não voltaram para poder confrontar ele de novo. Mas mais do que isso, sabe o que aconteceu na sequência? Isso virou um grande auê na Califórnia, né? E o governador da Califórnia tirou dele o direito à posse e porte de arma, enquanto ele estava sob investigação. Ou seja, ele acabou de defender a sua família com sucesso, isso tá em vídeo, dá pra ver 2 caras com capuz, com uma arma apontada para ele, mas o governador da Califórnia, por uma questão ideológica, tirou dele que se defendeu, do pai de família, o direito de se proteger. Ou seja, olha a importância do Estado na vida prática daquele ser humano. Vai ter gente que vai olhar para isso e vai achar um absurdo, vai ter gente que vai concordar. O ponto não é esse, eu só quero que você consiga visualizar de forma prática o que eu tô falando e que você entenda que você escolher um lugar que está alinhado com o que você acredita é super importante para a experiência que você vai viver nos Estados Unidos. E sabendo disso, o meu time da Move Vistos, que é a minha empresa de visto americano, nós criamos um dossiê, que é o dossiê mais completo que tem na internet. E esse dossiê, ele dá um panorama super legal dos 50 estados americanos. Ele vai falar sobre praticamente tudo que você puder imaginar, um compilado de informações de um time que ficou semanas e semanas e semanas trabalhando para poder construir isso daqui, e a gente quer que você possa ter acesso a isso agora. Imagina, ao invés de você ter que abrir o Google e ficar 3 meses procurando informação, você vai receber um arquivo que tem mais de 500 páginas, onde nele você vai conseguir ver alguns comparativos gerais entre estados em alguns aspectos que você julga importante, mas você também vai conseguir olhar aquele estado específico que você está namorando e olhar como que é ele para cada um dos vários pontos que nós estamos cobrindo. Então esse compilado aqui vai facilitar demais a vida de quem já está nos Estados Unidos procurando por novos caminhos para poder encontrar seu lugar para ficar, mas também pessoas que estão no Brasil, seja indo passear, estudar inglês, estudar um mestrado, MBA, uma doutorado, enfim, vários tipos de curso. Sinceramente, eu acho que de tudo que eu poderia ter tido quando eu vim para os Estados Unidos, o que mais me fez falta foi esse conhecimento amplo. Para quem não sabe, eu me mudei recentemente da Flórida e eu diria que foram 6 meses de pesquisa individual para eu poder entender qual era o lugar que eu queria ficar. Você tem noção do esforço que foi eu fazer isso para mim? E agora a Move Vistos fez isso para que vocês não tenham o trabalho de ter que perder 6 meses da vida de vocês, e vocês vão ter esse compilado que eu adoraria ter tido uns 6, 7 meses atrás. Tá, mas eu vou explicar o que você precisa para poder ter acesso a esse documento. Mas primeiro entenda que a Move é uma empresa que ela pode te ajudar com vários tipos de serviço. Se você já está nos Estados Unidos e quer fazer uma mudança de status, de algum status para estudante, ou se você quer fazer uma extensão do status de turismo, por exemplo, a Move Vistos pode te ajudar. Se você está nos Estados Unidos estudando inglês, por exemplo, e quer mudar para uma faculdade, para fazer um MBA, mestrado, doutorado, nós podemos ajudar. Se você está no Brasil também e está querendo se capacitar e quer vir fazer um MBA, um mestrado,
mestrado, um doutorado nos Estados Unidos, a Move faz isso por você também. Se você quer vir estudar inglês, nós fazemos isso com muita competência. Se você quiser vir turistar, a gente também pode te ajudar. Então, entenda que na Move hoje nós temos várias soluções para a imensa maioria dos brasileiros e em tudo que a gente se propõe a fazer, a Move é a melhor empresa do Brasil. Nosso método é super completo, não tem ninguém que faz o que a gente faz, é super personalizado, humanizado. Então você tem uma única pessoa que é o Visa Manager do início ao fim, ou seja, você vai falar com 2 pessoas na Move durante todo esse período. A primeira vai ser o consultor, que vai tirar suas dúvidas e te ajudar a contratar o serviço. A segunda vai ser o Visa Manager, que vai te ajudar de ponta a ponta, que vai entender seu caso em profundidade, que vai usar todas as estatísticas que a Move Vistos tem para poder incorporar no seu perfil aspectos que vão aumentar drasticamente a sua chance de aprovação. Que vai fazer a melhor simulação de entrevista do Brasil, absolutamente distante do que qualquer outra empresa faz, para te preparar, para poder apresentar a sua verdade da forma mais eficiente possível. Ainda mais considerando que a entrevista de visto ela tem de 1 minuto, 1 minuto e meio até 2, 3 minutos. Ou seja, é muito rápido, você não tem muito tempo, você precisa ser eficiente. A gente vai te ensinar a fazer isso partindo das estatísticas do que a gente vê que funciona. E a notícia boa é, para todo mundo que contratar a Move Vistos no mês de setembro, vai ter acesso gratuito ao dossiê. Não vai precisar pagar mais nada por isso, isso já vai estar incluso em qualquer uma dessas mentorias que eu citei aqui. Ou seja, você vai contratar a Move e vai ter de graça um dossiê que foi feito durante semanas por um time super competente e que vai facilitar demais a sua vida para você poder escolher o seu plano de viagem, escolher o lugar onde você vai estudar, enfim, entre outras coisas, além, é claro, do tanto de informação que a própria mentoria vai te instruir. Isso vai te ajudar a bater o martelo, seja para esse teu primeiro momento nos Estados Unidos, para entender possibilidades futuras também do que pode acontecer, caso os seus planos mudem. Então é isso, quem quiser contratar a Move Vistos e ganhar esse dossiê de graça, e olha só que ele vale dinheiro pra caramba, aqui na descrição e no primeiro comentário tem um link, você vai clicar lá, preenche um formulário, meu time vai te mandar um WhatsApp. Se você não quiser esperar, quando você preencher o formulário, vai ter um botãozinho que você já clica e vai direto pro WhatsApp para você poder dar um oi. E aí você pode falar, eu vi o vídeo do Cris, eu confio na Move Vistos, eu quero contratar determinado serviço e eu quero ter acesso ao dossiê. E aí você vai poder ter a nossa ajuda numa decisão que é tão importante para você que está vindo para os Estados Unidos. Eu me chamo Cristiano, se inscreve no canal para você poder acompanhar o tanto de conteúdo que eu trago. E aqui na tela tá aparecendo um outro vídeo que eu fiz no canal da minha empresa, Move Vistos. Você pode inclusive seguir lá porque tem muito conteúdo direcionado sobre vistos e sobre Estados Unidos. E nesse vídeo eu falo tudo sobre o visto de estudante, é o vídeo mais completo da internet sobre o tema. O foco desse vídeo estava no curso para inglês, mas a linha de raciocínio ela vale também para os cursos de MBA, mestrado, doutorado que a Move Vistos pode te ajudar. Então vai lá, clica e assiste que você vai adorar, tá bom? Um abraço e até mais.